Fala, meus queridos, tudo bem? Como prometemos, estamos aqui de volta mais uma vez para o podcast Oxe História. E queremos aqui falar sobre um assunto que muita gente pergunta, né? Muita gente se interessa em saber, ou não, né? O pessoal tá cagando. Ou vai que, né? Mas como somos um podcast de história, nada melhor do que falarmos sobre O curso de história. Geografia. Não, História. meu amigo, a gente já começa o podcast naquele ritmo Silvio, né? Foi sem querer. O jeito Silvio Sem de... Ó, vem cá, eu tô começando uma perspectiva nova de trocar o tom da palavra. Tá ligado? Noção. E se a gente falar noção? O que nos impede de falar noção? Cara, André é um cara sem noção. Veja, olha, se mudar o significado, a gente vai continuar ou chamando você de sem noção ou sem noção. Então não vai mudar muito, não. Mas perceba a perspectiva aí do falante. Exato. Você é um sem noção. Então, voltando aqui, meu nome é André. Meu nome é Silvio. Vamos começar aqui falando sobre o curso de História e vamos até falar sobre essas questões do curso na faculdade, né? De você sair do ensino médio para a faculdade. Exato. Como é esse ponto. E aí, meu amigo Silvio, você que passou pelo período de calouro mais recentemente do que eu, né? É uma Silvio desgraça. estudando aqui na Universidade Católica de Pernambuco, não, Unicap, né? Exato. Que não é uma PUC, ninguém sabe por que não é uma PUC, né? Devia ser uma PUC, né? Uma PUC-PE. Olha que nomeação. PUC-PE. Tu tem noção de como seria top, certo? Mas aí nos conta como foi aí essa sua caminhada do ensino médio para a faculdade. E se aproxime mais, porque eu não tô nem vendo sua cara feia. É porque assim, né? Eu tenho medo de ver a sua. Entendi. Aí complica um pouquinho aí. Veja, só pra ter os moldes aqui de apresentação básica, né? Meu nome é Silvio Joaquim. Eu curso História na Católica, na Universidade Católica de Pernambuco. E André, faz o que, André, da tua vida? Não, minha vida eu vou contar depois. Não, mentira, eu posso contar agora, pessoal. Meu nome é André Araújo e eu faço História também, né? Licenciatura, nós dois fazemos licenciatura. Só que eu faço na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele tinha que falar Universidade... Exato. Tô brincando. Sim, mas As vamos lá. pessoas que estão do Brasil todo, entendeu? Eu já estou... Cala a Estamos boca, discutindo. sai aqui rapidinho. Sim. Aí, veja, o curso de História. Vamos, né? Vamos aqui. Quem quer cursar História aí, levanta a mão. Exatamente, Ninguém ninguém. tá vendo Mas, isso. foi mal, cara. Eu tenho essa noção ainda. Mas vamos lá. Como é o curso de História? O curso de História é pra maconheiro? Também. Tem maconheiro? Um monte. Tem gente que adere a cannabis? Um monte. Tipo, acho que a maior parte. Eu uso cannabis? Não. André usa? Claro. Não uso. Esse cara quer me queimar aqui, né? Não, você queima as coisas. Você queima as coisas. Se eu edito podcast, eu vou tirar essa parte. Não edita não. Jesus quer. Sim, vamos lá. Veja, primeiro, pra você querer cursar História, o primeiro conselho que eu te dou pra você refletir é a seguinte questão. Tu ama História? Se sim, a gente pode começar a conversar aí. Tu gosta de História? Gosto. Não curse. Por quê? Tu não vai gostar. Como assim? Vamos destrinchar melhor aqui. O curso de História, primeiramente, é um saco. Não pelo conteúdo. Não pelas pessoas também. Opa. Mas como é tratado o conteúdo? É um saco. Te exige uma disponibilidade de tempo enorme. E eu Tu precisa acho estar lendo que- texto. É uma coisa séria. Aí eu já acho que assim, a gente passa da questão curso de História, mas a gente vai para uma questão maior da universidade em si mesmo, né? Da vida universitária. Porque a gente sempre vê, tipo, falando assim, mas a aula na universidade é um saco, professor e tal, assim. É importante até para as outras pessoas saberem disso, porque às vezes a gente fica muito assim, não, porque a sala é chata, o professor é chato, mas, mano, todos os cursos a gente vai ter muito disso também, né? Concordemos. Exato. Concordamos que vai ter muito disso, então vale a pena dizer, porque a gente sai do ensino médio muitas vezes com um professor que tá no nosso lado, tá na nossa cola, querendo saber, entendeu? Estuda, Silvio, estuda, Gabriel, faz isso aí, entendeu? Porque tu sabe que vai dar merda no final. Não, na universidade é o seguinte, primeiro que ele não vai nem se preocupar em dar uma aula boa pra você. Ele vai se preocupar em falar sobre o que ele sabe, diferentemente da aula, né? Exato. E no curso de História a gente funciona bem assim, muitas vezes. Só que, observe, quando eu falo assim o seguinte, se você não gosta de História, não curse. Tá, eu fui bem extremista aí nessa parte, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o curso de História é um curso chato. Mais uma vez dizendo, não pela matéria, não pelas pessoas,
mas sim o que molda o curso de História. Precisa de uma preparação para cursar História que a gente não vê no ensino médio, nem no ensino básico, nem nada. A gente não entende História longe da faculdade, longe da universidade. O que o curso vai nos apresentar é uma coisa que jamais vista. Vamos passar a ler livros, contos inimagináveis. Como, por exemplo, a gente, no primeiro período, a gente vai ler um livro muito bom, mas que também é horrível, que é de Michel de Certeau. A Escrita da História. A Escrita da História. Eu tenho muitos pesadelos com esse livro ainda. Olha, de hoje. Só pra você entender, eu passei 2 horas para ler 2 parágrafos. Michel de Certeau é um escritor francês, né? Muito louco, porque a linguagem daquele bicho é louca, assim. Então você já tem o primeiro baque no primeiro período, né? Que exatamente. É um livro é um tapão louco, na cara assim, que você não espera, que é uma coisa absurda. Aí você vai achando, eu vou pra faculdade de História, pro curso de História, pra ver a Segunda Guerra Mundial, pra ver a Guerra de Esparta, pra ver a Guerra de Troia. Não é assim. Que é uma coisa, inclusive, que eu particularmente muito critico. E isso é até um choque pra você. Especificamente quando chega no curso de História, que é a linguagem. A linguagem do historiador, muitas vezes, ela é uma linguagem muito restrita e não muito inclusiva para muita gente ler. Exato. Então, assim, se você chega lá e às vezes não tem, às vezes, uma base, sabe? É um pouco difícil no começo, realmente, de você entender algumas coisas, você entender o que aquele cara tá falando. Porque, às vezes, você até entenderia, mas a linguagem que ele usa é tão rebuscada, né? Tão cheia de coisas, que muitas vezes isso é até errado, porque parece que ele não quer passar, né, um conhecimento, e sim parece que tá escrevendo pra ele mesmo. Né? Exato. Então, mais uma vez eu volto nessa questão do amor. Por que o amor? Porque se você ama de fato História, você não vai largar por conta disso. Quando você gosta, só gosta de uma coisa, é mais fácil você largar isso. Entende? Então, se você for cursar um curso... Cursar um curso é bom, né? Se você for cursar algo, não tendo aquela paixão de fato por aquilo, não é tão legal fazer, porque, vamos supor, você se forma nessa tal coisa e você vai trabalhar naquilo. Cara, a tua visão, quando sair do curso, vai ser totalmente diferente. E aí eu já acho que tem 2 pontos importantes, né? Que eu acho que a gente acabou até esquecendo no começo. Que é a questão de o que você quer fazer, né? Indo pro curso de História. Porque primeiro a gente tem as 2 primeiras opções, né? Que lhe dão caminhos e possibilidades diferentes. A primeira é a questão do bacharelado, né? Verdade. Pra ser de fato ser um cientista, né? O que não significa que o professor também não pode ser um cientista. Mas assim, você é específico para essa área, né? De praticar a ciência histórica, de estudar a história a fundo, enfim, e de escrever mais artigos. E tem a questão da licenciatura, né? Que é a que eu e Silvio fazemos. Então, pelo que eu percebo, assim, nos cursos de História, a gente tem uma facilidade até maior para quem se identifica muito com as pesquisas, né? Com as pesquisas na universidade, com essa questão mais pro lado do bacharel. Os cursos, eles têm uma raiz ainda muito antiga, né? Uhum. Nessa questão da ciência, do estudo histórico. E muitos professores até têm preconceito com quem faz licenciatura. Tipo, existia muito mais antigamente, hoje é bem menos. Mas ainda assim existe, né? De você não considerar você um historiador que faz licenciatura e até... Enfim, é bem importante que você vá sabendo de o que você quer. Se de fato quer pesquisar história e tal, seria mais fácil pra você. Mas... Ou você apenas quer dar aula. Ou você apenas quer dar aula. Que aí é uma coisa muito boa, né? Porque eu sempre me digo assim, pô, velho, eu tô fazendo isso tudo aqui um esforço, mas porque eu amo dar aula de história. Eu amo fazer isso. Então, é até às vezes um alento pra você na faculdade, pros problemas que você enfrenta, né? Porque o curso de história em si, ele tá aprendendo a ser de licenciatura ainda, né? Tá aprendendo a ser um curso para a formação de professores. Então, não se sinta excluído lá, porque realmente é uma realidade que todo historiador passa e todo historiador de licenciatura, principalmente, vive, né? De fato. Então, na prática, qual seria a diferença dentro da universidade? Qual seria a diferença entre licenciatura e bacharelado? Algumas cadeiras. Por exemplo, se você for cursar apenas unicamente licenciatura, você não vai pagar cadeiras do tipo paleografia. Paleografia é o estudo da escrita antiga, sabe? É muito complicado. É uma coisa que, se você for dar aula, você não precisa estar lendo aquilo. Por exemplo, a gente vai ler um documento do século 18, 19. A escrita do Miserável é uma coisa absurda. Se você for para a licenciatura, você não precisa estar transcrevendo, senão você precisa entender como é que aquelas pessoas escrevem, e algo do tipo. E vão observando essas permanências. E assim, mas assim, a base do currículo, ela
mantém a mesma, mantém-se a literalmente, mesma, assim. Agora literalmente. algumas cadeiras, assim, sendo mais específicas, como se falou, paleografia, por exemplo, fica mais pro bacharel. E pra licenciatura, ao invés dessas cadeiras assim, de pesquisas, como por exemplo paleografia ou então pesquisa histórica, a gente acaba pagando, no caso da licenciatura, cadeiras de educação. São inúmeras cadeiras de educação. E assim, todo mundo que cursa licenciatura tem esse calo enorme com cadeira de educação. E aí é outro pontinho aí que eu quero te ressaltar. Se você for cursar a licenciatura, não especificamente história, tu vai pagar cadeiras de educação. E são várias. Várias e várias e várias. São chatas, não são complicadas, mas são densas. Não é aquilo que tu quer ver. Tu chega na faculdade e não, eu vou estudar só história. Não vai. Não vai. Precisa entender um universo de coisas que não adentram apenas unicamente em história. Tá? História dá dinheiro. André. Olha, velho, eu acho que assim, se você for fazer história pensando que vai dar dinheiro, é uma coisa que todo mundo já meio tem isso na cabeça, né? É melhor ir pro É tráfico. complicado, assim. Existem casos, né, de professores muito bem sucedidos e tal, que ganham realmente bem. Mas a gente sabe que a realidade geral e a realidade do nosso país não é essa. A gente tem justamente uma desvalorização, né, do trabalho do professor. Então, se você for fazer isso, você realmente vai se sentir em depressão, jovem, porque é complicado. Então, assim, vá porque gosta, vá porque ama. Acho que isso é uma recomendação não só para o curso de História, mas é uma recomendação para sua vida. Assim, escolha seu curso, escolha o que você ama fazer, velho. Porque, assim, a gente tem apenas essa vida, né? Então, assim, vamos fazer pelo menos uma coisa que a gente faça e seja feliz com isso. Porque... Mas tem que ser feliz e ganhar dinheiro também, porque só felicidade não enche muito Eu ninguém. sei que- E agora? Como é que fica? Toma Então, na por que sua tá cara. fazendo História? Porque eu amo e eu sei que eu vou ganhar dinheiro nela. Toma. Ele está profetizando já. É porque, rapaz... Não, porque veja, pra absolutamente qualquer coisa que você for fazer, você É, precisa exato. ter um planejamento por trás disso. Exato. Se for cursar história biológica, de filosofia, fumar maconha, você precisa ter um planejamento atrás disso. Então, é inerente isso, sabe? É inerente. Então, observe. O curso de história, nessa perspectiva de ganhar dinheiro, já tem uma coisa negativa aí. Porque como o André disse, a gente não tem uma cultura de valorização de professores. Nem de pessoas que costumam estudar muito, tá? A gente vê pessoas aí renomadas na área acadêmica que nunca tiveram seu nome circulado nas grandes mídias. A gente pode citar aqui inúmeros professores que têm doutorado, pós-doutorado e mais de 90% da população não sabe nem quem é. Né? Então a gente tem essa grande dificuldade aí É um no ponto reconhecimento também que, do profissional. Se você para pra pensar, isso tem muita volta na questão da linguagem. Se você para pra pensar, os livros de histórias mais lidos e mais comprados, em sua maioria, também são de jornalistas, né? A gente Exatamente. Tem tem essa aquele livro do diferença. Laurentino Gomes, que foi um sucesso estupendo de vendas, né? Há contradições muito polêmicas Exatamente. a respeito dele. Mas, assim, você vê, né, que o jornalista, ele consegue atrair mais público falando de história do que o próprio historiador, muitas vezes. Isso é a questão da escrita. Porque a escrita de jornalista te cativa a ler, sabe? Te É do instiga a ler. historiador, te manda embora. Já um historiador, meu filho, pronto, eu vou voltar, para me dissertou, como a Não, gente falou faço aqui. não, faço não. Dissertou, ele escreve a escrita da história pra, literalmente, pra uma pessoa que é Doente e doutor quis fazer em história. Quis fazer história. Minha gente, vocês têm noção que as pessoas acadêmicas discutem história através de livros? Cara, semana passada eu tava discutindo pelo Facebook e eu tô me sentindo um bosta. Os grandes de história discutem através de livros. Ah não, vou refutar tal pessoa, vou escrever um livro aqui rapidinho, peraí. E são livros giga enormes no que diz respeito a conhecimento, a estrutura, a escrita, a tudo que você puder imaginar no universo historiográfico. Tá? Então, o curso de história é bom, é prazeroso, é lindo, mas você precisa gostar daquilo. Porque, como eu tô dizendo, exige uma demanda de tempo absurda. Claro, você pode fazer o curso empurrando com a barriga. Só pra passar, só pra tirar ali um 7, tá boa, massa. Mas aí você não vai Tipo estar eu sendo... nesse período agora. Que eu... Meu Deus do céu. Ah, Alguém mano. pode tirar o André daqui, que ele tá Quando despertando você aqui. tá se formando, sim, já tô vendo assim. Pode ser, né? André tá no sexto já, né, André? Sexto período, tô no segundo agora. Tô indo pro terceiro. Mas é isso, velho. Assim,
São coisas, né, que a gente pode relatar, que a gente já viveu aqui no curso de História, que é importante muitas vezes pra você estar ciente Exato. do que passa-se na faculdade. E não, e como eu disse, velho, isso é uma vida universitária, assim, de uma forma geral. Não fica só restrito ao curso de História, então até é importante pra quem quer fazer um curso, né, saber como é essa vida na universidade e esse choque que a gente tem de culturas em relação ao ensino médio. Exato. Porque você passa a vida toda, assim, digamos que mamando, né, com professores que se importam com você, que querem saber sobre você. E lá o professor não, mano, ele vai dar a aula dele e ele não vai nem querer saber o teu nome, muitas vezes. Então a situação é literalmente essa. Olha, então vamos resumir aqui. Se você quiser cursar História, tenha em mente 3 coisas. Primeiro, tem que amar o curso, tem que ter muito tempo pra ler e muito tempo pra escrever. Eu só tenho a primeira opção só. Tu também, né? Não, mas tem que arrumar tempo, cara. Tem que arrumar tempo. Por exemplo, lá na faculdade eu vejo muitas pessoas que realmente têm tempo com trabalho e por aí vai, que fazem o que podem para só passar na cadeira. Passam na cadeira, mas não adquirem o conhecimento que a cadeira passou. E aí, quando a gente se forma, quando as pessoas se formam, a gente não encontra essas pessoas no mercado de trabalho próprio para trabalhar. Mas aí tem uma coisa importante. A faculdade em si de História, isso é uma coisa que eu sempre ouvi dos professores que tive, ela prepara você para 20, no máximo 30% do que vai ser a sua sala de aula, do que vai ser a sua efetiva, né, o desempenho da sua profissão como professor. Então, assim, também não vai esperando que você saia como um historiador lá, de fato, um cara preparado já para as coisas. Isso não vai acontecer. Mas, assim, é muito importante que você aproveite ao máximo esses conhecimentos, como o Silvio falou e tal. Mas quando você se formar, você vai precisar ralar muito para continuar estudando os conteúdos, para continuar planejando aula, para continuar fazendo isso tudo. Então, vá com tudo isso muito em mente, porque, assim, a vida no colégio vai ser totalmente diferente do que você tá vendo na universidade. Ali a gente tem um debate muitas vezes muito acadêmico. Então, o seu estudo, sua coisa vai precisar continuar. Exato. E continuar para se tornar uma coisa didática. Até porque, venhamos e convenhamos, né? A gente não vai conseguir ver a história da Grécia e a história de Roma em 6 meses. Porque esse é o tempo máximo que a gente tem por cadeira. Então, muitas coisas ficam no ar, tipo, não são discutidos em sala, mas são discutidos no texto. Então, esses vários imensos textos que o professor passa, tem todo lá o conteúdo. Aí basta você, mais uma vez, ter o tempo pra olhar aquilo ali. Só que é complicado. Não estranhe esse debate ficar muito específico, porque muitas vezes vai ficar, você vai dizer, mas cadê aquele todo contexto geral? Isso. Falou de Grécia, cadê a democracia? Cadê Atenas? Cadê os nomes? Os nomes das pessoas? Muitas vezes somem, porque as novas abordagens históricas muitas vezes não se atentam muito aos nomes. Aquela coisa, vamos supor, de uma história vista de cima. A gente parte mais para uma história mais focada em algo. Por exemplo, vamos falar de Grécia. Tá, então a gente passa o período falando sobre elemento X, sobre a democracia, por exemplo. Tá? E não fala sobre as guerras médicas, não fala sobre, deixa eu ver, a formação do povo grego. Claro, fala, né? Mas tipo, entendeu? O foco da questão torna-se 1, 2 ou 3 pontos aí de um assunto geral. Exato. Isso, eu não vou dar spoiler geral aqui, mas isso tudo passa pelo seu primeiro período, quando você vai desconstruir muita coisa sobre a história e vai descobrir que primeiro tem esse negócio de 100% verdade, 100% absolutismo da história e relativiza isso tudo, mas não vamos falar disso aqui porque isso é muito complicado. Porém, o fato histórico em si vai ser muito relativizado no seu primeiro período. E nunca vá achando também que a história se repete. Exato. Se você levantar a mão na sala de aula, Silvio tá pistola puto aqui, e disser que a história se repete, tu vai levar um pezão absurdo. Claro. Alguns professores aderem a essa concepção historiográfica ainda. Ou não. Mas, pelo menos a minha análise, é que grande parte dos professores já não aderem mais a essa concepção. Tá? Então, muito cuidado. Tudo que você falar, pense 700 vezes antes. Porque a gente volta lá um pouquinho para Foucault. O poder do discurso. Tudo que a gente fala gera uma força enorme naquele campo ali. Então, cuidado. Tá bom? Então é isso, gente. E falamos sobre os principais pontos que achamos. Do que rodeia o curso de História. Exato, isso que deveríamos falar sobre o curso de História.
Mais uma vez, você pode aproveitar isso tudo para os seus próximos cursos, para sua vida, né? Para sua escolha do seu curso em si. Pesquise bastante antes, arrisque-se, faça uma escolha, não fique com medo de fazer um curso, não, arrisque-se. E tente, né? Acho que o mais importante é esse. Por mais que a gente tenha falado mal, né? Eu acho que não é nem mal do curso, é que a gente basicamente mostrou a realidade do curso. Exato. Mas não desconstrua a sua vontade de cursar história se ela for. Curse, você vai gostar. É um curso complicado, um curso complicado, assim como todo e qualquer outro que você for cursar. Mas curso, você vai ganhar informação, você vai sair no mundo olhando de uma perspectiva que você nunca imaginou que iria olhar. Por exemplo, eu hoje no ônibus subo no ônibus, vejo o ônibus lotado e penso, por que o ônibus está lotado? E começa a analisar uma perspectiva histórica. Você fica um cara chato. Você vira um cara chato, mas um cara muito inteligente também. Então, galera, é basicamente isso que a gente queria falar com vocês hoje. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, né, desse formato mais conversador aqui, falem pra gente fazer mais, sobre mais assuntos, tá? A gente tá gravando aqui nosso terceiro episódio com uma frequência melhor, como prometido. Toma aí, cara. Toma aí. Cumprimos. Então, assim, um beijo, um cheiro enorme, até a próxima e que a história esteja com vocês.